Pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia. Rato Martiak aqui. Eu acabei de receber um kit do qual a maior parte dos plastimodelistas que se interessa por modelos em escala 1 para 32 aguarda ansiosamente. A Kotari começou há um mês mais ou menos a distribuir finalmente o seu primeiro lançamento, o kit do Spitfire Mark 1A de produção mid em escala 1 para 32. Antes de começar a mostrar para vocês esse kit, eu sei que vários de vocês devem estar recebendo esse modelo essa semana, né? Mas muita gente perguntou que tal o kit, para mostrar algumas fotos, para fazer um review. Então eu não sou nenhum expert em Spitfire, mas eu vou dar os meus palpites aqui sobre esse kit que parece realmente muito bom, já posso adiantar para vocês. Duas coisas têm que ser ditas antes de mostrar o kit em si. Em primeiro lugar, se vocês não prestaram muita atenção, fazia quase 60 anos que não aparecia um kit de Spitfire Mark I na escala 1 para 32. A última vez que isso aconteceu foi exatamente aquele icônico kit da Revell que nós tivemos aqui na edição brasileira da Kikoler. Os mais velhos vão se lembrar, vinha com peças empenadas, vinha todo torto. Aquilo foi editado e reeditado várias vezes. Era um kit impressionante para o final dos anos 60, né, com peças móveis, etc., mas já bastante superado. E de lá para cá, vários Spitfires aparecendo em 1 para 32, mas nenhum deles Mark I. Se vocês prestarem atenção, vão ver que esse é o primeiro Spitfire Mark I em quase 60 anos. A segunda coisa que a gente tem que dizer, para quem não conhece a Kotari, é uma dissidência da empresa Wingnut Wings. A Wingnut Wings era a empresa do Sir Peter Jackson, senhor dos anéis literalmente, que fechou as suas portas aí há uns 2 anos, e uma boa parte da equipe, para não dizer toda a equipe técnica, deixou a empresa e montou a Kotari, e o primeiro lançamento deles é justamente esse Spitfire Mark I-A. Eles estão trabalhando numa versão Early, me parece, e já anunciaram a versão 5A. Então vem mais Spitfire por aí, né? Bom, essa edição vem nessa caixa. Não dá para dizer que é uma caixa típica da Kotari, porque esse é o primeiro kit deles, né? Mas essa versão de pré-order, para quem fez o pedido antecipadamente, recebeu essa caixa com um pôster que está mostrado aqui do lado, muito bonito, muito bem impresso, uma carta aqui do fabricante falando algumas coisas, umas historinhas legais, e mais um brindezinho do qual nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, acho que todo mundo esperava esse kit, todos os que gostam de Spitfire pelo menos, e vamos ver o que vem dentro dessa caixa. Vocês estão vendo minha caixa amassada aqui, que é a assinatura clássica do nosso correio, né? Infelizmente, mas não danificou em nada o kit. Vocês têm aqui uma foto um pouquinho melhor do pôster do Esquadrão 54, que é exatamente a versão que ilustra a caixa desse kit. É uma cópia de um quadro assinado pelo pintor e é muito bonito também. E esse texto que veio junto aqui é uma mensagem do pessoal da Wingnut, vale a pena dar uma lida nessa história que está aqui. Muito bem, vamos dar uma olhada no manual de instruções, que vai contar mais ou menos para a gente como que esse modelo monta, e depois a gente passa para as peças propriamente ditas, né? Em primeiro lugar, são apenas 5 árvores, sprue A, B, C e D, sendo que o C é de peças transparentes, né? dos clear parts. Então é um kit muito simples, é um kit com poucas peças por 1 para 32. Como um amigo nosso aqui disse, é como se fosse um kit do Spitfire da Tamiya novo, né? Aumentado aí para um 32. E eu acho que isso atende muito os anseios de vários modelistas, da gente ter um menor número de peças nos kits e montarem igualmente bem, sem perder detalhes com isso, né? Movendo adiante aqui, a montagem começa, como quase todos os kits dessa escala, pelo cockpit. E aí a gente não tem necessidade absolutamente, como nós vamos ver algumas peças aqui, de acessórios extra. Quer dizer, cada um sabe o que quer, mas
dá para montar um cockpit muito bom só com as peças que vem no kit. Eu tenho acompanhado algumas montagens que já começaram em vários lugares do mundo, de colegas, e o pessoal só com as peças do kit consegue fazer um cockpit muito bonito, muito fiel historicamente. Nenhuma coisa muito nova aqui, exceto talvez aqui vocês têm uma opção de 2 assentos, o assento com o cinto moldado junto e o assento sem o cinto. Uma palavra de precaução aqui, o assento que vem no kit é o assento de alumínio. Então, se vocês vão fazer alguma versão que não é a do kit, vale a pena dar uma pesquisada para ver se o assento da versão que vocês estão interessados não é um assento de baquelite, né? Aí muda a cor e eventualmente alguns outros detalhes. Uma outra coisa que vale a pena falar aqui é que nós temos alguns cabos descendo aqui no pedestal esquerdo do painel de controle que são moldados junto com a peça. A maior parte dos modelistas está lixando isso fora e colocando os cabos através de arames, que é um pouquinho mais realista. Aqui tem mais um pouquinho da montagem. Um detalhe interessante que a gente quase não encontra é a colocação dos cabos no cockpit, aqui acionamento de lemes e profundores. A Cotari usou um sistema de cores para a gente não se perder quando a ilustração de por onde tem que passar o cabo desaparece atrás das peças e reaparece aqui do outro lado. Então, usando as várias cores, a gente sabe que está falando do mesmo cabo, né? Uma outra coisa que acontece nesse modelo é que a Cotari, em diversos lugares, peças que seriam perfuradas, o furo não é passante. Então, como vocês estão vendo aqui em cima, ela recomenda que se perfure essas peças para maior realismo. Evidentemente, eles não fizeram esse furo passante para fazer um molde mais fácil, né? Um molde mais simples, e inclusive no quesito desmoldagem, né? Bom, indo adiante, aqui eu estou mostrando o detalhe que tem que ser perfurado. O cockpit em si é uma banheira, como vocês estão vendo aí, e uma parte dos detalhes está moldada nas metades da fuselagem, dos detalhes do cockpit, né? Mas a grande maioria dos detalhes está nessas duas laterais. O piso do cockpit também é separado, e depois que você monta, ele é inserido entre as duas metades da fuselagem. Então nós não devemos ter problemas aqui também. A Cotari fez a tampa do tanque de combustível aqui em cima separada. Obviamente as laterais do capô do motor e o topo do capô do motor também em peças separadas. Eu acho que isso é importante, porque se viessem moldadas junto com a fuselagem, talvez a união das linhas de painel aqui, dos painéis, né, não fosse tão proeminente, e por serem peças tipicamente removidas em campo, essas são linhas mais visíveis. Então acho que a Cotari acertou em fazer essas peças separadas. Também deve estar pensando em outras versões. Um detalhe interessante é que vocês estão vendo o profundor, e nessa etapa 6 aqui, 7 da montagem, ele é feito para ser montado ligeiramente abaixado, numa posição mais natural. Mas se você quiser montar não só o profundor como o leme também numa posição neutra, tem que quebrar aqui, cortar esses tabzinhos aqui para poder colocar na posição neutra. Um outro detalhe interessante da Cotari é que a montagem da asa é muito simples, basicamente a parte de cima e de baixo, e vocês estão vendo que ela fornece as extremidades das metralhadoras .303 para ser instalada aqui dentro da asa. Se fosse no outro tempo, a gente ia colar as duas metades da asa, ver um furinho, né? E lá dentro não tem nada. Aqui é possível botar uma lanterna talvez e conseguir enxergar as extremidades. Eu não sei se vai ser possível, mas pelo menos não fica uma abertura para o nada lá dentro, né? É um toque interessante da Cotari. Bom, indo adiante, agora nós estamos na etapa 9 já. Vocês estão vendo aqui que a montagem da asa é essencialmente três peças, né? A parte superior, as duas metades superiores e a parte de baixo. E ainda temos os ailerons separados. Os ailerons são peça única, não são metade de cima e metade de baixo, facilitando muito aí a montagem, né? Diminuindo o número de peças. E quando nós vamos mostrar nas peças mais tarde, nós temos os fairings aqui, essa lanternagem aqui que os aviões de asa baixa normalmente têm.
que são uma peça separada que a Cotari fez, e isso facilita muito o trabalho para eles e para o modelista também, né? A união da asa na fuselagem fica muito mais simples dessa maneira. Os radiadores também são detalhados o suficiente. A Cotari pensou nisso, não são esplendidamente detalhados, mas é mais do que suficiente para um kit nessa escala. E movendo adiante, aqui nós temos a montagem do trem de pouso, que também é muito simples, e a Cotari manda tomar algum cuidado aqui com o alinhamento das rodas e das estruturas do trem de pouso principal. Um outro detalhe legal é que a Cotari, em alguns pontos, ela indica onde você pode desbastar material de uma peça se o encaixe estiver muito apertado. Parece ser um kit muito preciso, eu não montei ainda, e aí acontece às vezes de você ter duas peças aí, um décimo de milímetro mais para lá ou mais para cá, e a outra peça não entra, né? E ela inclusive diz isso, onde você pode desbastar para facilitar algum encaixe, mas em princípio não vejo por que não deve ter ser uma montagem sem maiores problemas, né? O kit fornece os escapamentos com essas duas metades aqui, o que não é uma boa solução, mas para quem fez a encomenda antecipada ganha um presentinho sobre isso, já vou mostrar. O kit também traz duas hélices, ele traz tanto a hélice de Havilland quanto a hélice com o spinner mais arredondadinho da Rotol, né? E aí então chegamos aqui no final da montagem, onde basicamente se colocam se colam as transparências, a porta do cockpit e as antenas, e basicamente se encerra assim a montagem, né? A última página aqui já começa em decais, vem um bom número de stencils para serem aplicados na forma de decais, e as versões que nós podemos montar ou pintar, decorar esse avião são três. As três são relativamente conhecidas. A primeira delas aqui, que é a versão que ilustra a caixa, é uma versão do piloto neozelandês Alan Deere, do Esquadrão 54. Isso aqui ele foi um as com 22 vitórias. Isso aqui é pré-Batalha da Inglaterra. É uma versão interessante porque é aquela versão com o dorso pintado de branco e preto, né, para ajudar as artilharia de terra a distinguir os Spitfires dos inimigos. A segunda versão é a versão do Esquadrão 234. Essa é a versão, é a menos conhecida talvez dos três, mas o piloto talvez seja aí conhecido dos fanáticos por Spitfire, o Dirty Dick, né? O piloto chamava-se R. Hardy, do Esquadrão 234, em agosto de 1940, portanto, Batalha da Inglaterra. Esse avião tem a peculiaridade de ter saído de fábrica com o dorso pintado em alumínio, e depois ele foi pintado com Sky tipo S, para ficar com essa configuração que está ilustrada aqui, né? A Cotari botou uma série de fotos dos aviões, o que ajuda bastante, e falou sobre detalhes de pintura e outras características. E a última é a versão talvez mais famosa de Spitfire, que é esse BWK, o famoso Spitfire do Esquadrão 610, que coincidentemente também, eu não sei se minha memória me falha agora, é uma das versões do Spitfire originalmente lançado pela Revell lá em 1967, né? Esse avião é bastante fotografado, bastante conhecido, também esteve na Batalha da Inglaterra, e ele não foi voado por um único piloto, ele foi voado aí por 4 ou 5 pilotos. As instruções mostram isso pra gente. É também uma versão muito bonita, não tenho dúvida que muita gente vai escolher essa versão aí, fora as várias opções de decais que vão aparecer. O manual termina com uma série de fotos mostrando aí stencils, como é a linha de demarcação entre as cores, e mais algumas outras características que podem ser úteis para o modelista aí que tiver mais interessado em informações, e mostra aqui a equipe final que trabalhou nesse projeto. Então, vocês estão vendo que pelo manual já dá para sentir que é um kit bem simples, né? E por serem apenas 5 árvores de peças, não fica a menor dúvida que realmente é um kit simples. Eu vou mostrar aqui as árvores para vocês. Esse aqui é o sprue A, eu vou seguir mais ou menos a ordem do manual.
A árvore A traz basicamente aqui partes do trem de pouso, algumas peças do cockpit, escapamentos, traz a hélice de Havilland. Vamos dar um zoom aqui. Vocês vão ver, por exemplo, que as rodas vêm com a marcação do fabricante em cima e elas já vêm achatadas. Quase todas as peças têm um aspecto ligeiramente áspero, provavelmente aqui de produção dos moldes através de eletroerosão, né? Vocês estão vendo aqui a porta do radiador na posição aberta, embora seja moldada numa peça única, está muito bem feito aqui e engana bastante, sem precisar de uma peça separada. Esses aqui são as estruturas do bulkhead aqui atrás do piloto. Vocês estão vendo que esses furos aqui deveriam ser passantes. Isso aqui a Kotari optou por fazer raso e deixar a sugestão para você perfurar. Isso economiza bastante no molde, porque o destacamento da peça do molde fica bastante simplificado. Um caso em que eles passaram o problema de mais realismo da peça para o modelista. Aqui vocês estão vendo a parte de dentro das portas do trem de pouso, e aqui uma das estruturas do trem de pouso também. É uma peça única, ela tem essas orelhas aqui que vão garantir o alinhamento da perna do trem de pouso, e aqui onde vai a roda também não é circular, não é cilíndrico, de modo que não tem como a roda não ficar com a parte chata perfeitamente paralela ao solo, né? Aqui de novo, o anel que prende o avião ao solo através de cabos, quando ele está estacionado, é para ser perfurado à mão, mas dá para ver aqui que a peça é razoavelmente boa, essa peça da estrutura do trem de pouso, né? Isso aqui é o porão das rodas. Eu aqui tenho que reconhecer minha ignorância, que eu sempre achei que isso fosse um cilindro perpendicular à asa, e critiquei até o kit da Revell do Mark II, do Spitfire, que vinha assim, e está correto, né? Ele é um cilindro inclinado, ele não é perpendicular à asa, seguindo o movimento de recolhimento do trem de pouso, né? E a Kotari mostrou isso para nós aqui nessas peças. Esse é o sprue, a árvore B. Ela traz a hélice Rotol, traz mais peças do cockpit. Vocês estão vendo as duas laterais aqui, os assentos, painel de controle, aqui mais peças do assento, radiador de óleo, cooling do motor. Aqui vocês estão vendo um zoom da lateral do cockpit, e não precisa explicar muito aqui para ver que essa é uma peça muito bem feita. Nós temos praticamente todos os detalhes bem moldados, os detalhes estruturais, inclusive que as colunas laterais com os respectivos rebites estão muito bem moldados, os cilindros de oxigênio, o acelerador e o comando de hélice já vem aqui moldado no cockpit, é muito bem feito. Eu vi essa peça já pintada. Não há necessidade à primeira vista de nenhum acessório de detalhamento suplementar. O painel de controle eu também já tive a oportunidade de ver pintado e acabado. A Kotari provê os instrumentos na forma de um decal que bate perfeitamente com o desenho da peça. Então é só uma questão de uma solução aí de decal para fazer ele se conformar bem, e um vernizinho transparente ou uma resina ultravioleta para fazer os vidrinhos dos instrumentos. Esses aqui são os cabos que o pessoal tem lixado e feito com arame para adicionar um pouquinho de realismo. Um toque interessante está aqui, essa é a alavanca da bomba hidráulica para recolher o trem de pouso, uma característica só dos primeiros Spitfires, né? Que a Kotari fez aí na forma de uma peça bem certinha. Aqui vocês estão vendo os dois assentos. Como eu falei, o assento que vem nesse kit é o de alumínio, a versão com o cinto moldado. Tem gente que prefere pintar essas coisas assim. Se você quer adicionar o seu cinto separado, você tem essa opção aqui do assento do Sutton Harness, né, que vai lá para trás, muito bem feito também. E aqui vocês estão vendo a árvore D, a árvore C de transparência do shape final. Então é um modelo excepcionalmente simples mesmo. Veja que a asa aqui é formada basicamente por essas peças aqui. São 7 peças, né? Sendo 2 delas os ailerons, que são peça única. As duas metades em cima da asa e a parte de baixo da asa. Aqui estão os fairings da fuselagem. Vou mostrar eles em detalhes daqui a pouco. Antes de mais nada, vocês vão ver daqui a pouco na próxima árvore que esse avião vem com os rebites em alto relevo, exatamente como deve ser
na fuselagem dos Spitfires do Mark I até o Mark V, salvo engano meu aqui. Mas quando a gente vai olhar a asa, ela está praticamente desprovida de rebites. Esses rebites eram aqueles rebites flush, evidentemente, mas eles são bastante visíveis. A gente encontra fotos mostrando esses rebites. O Spitfire, para quem não sabe, da linha da longarina, que é essa linha aqui horizontal, né, até o bordo de ataque, ele recebia massa e lixa, né? Recebia uma lanternagem ali, então não se via rebites nessa parte da frente mesmo. Mas aqui atrás era bastante comum. A Cotari só deixou uma única linha aqui, ou duas, de rebites na ponta da asa, mas aqui no restante da asa não tem rebite nenhum. Não sei se eles se basearam exatamente em fotos, alguma informação que eu não saiba. De uma certa maneira isso destoou um pouquinho do detalhe da fuselagem que nós vamos ver daqui a pouquinho. Essa é a parte de baixo da asa, que é uma peça única. Vocês estão vendo aqui a iluminação, o farol de navegação. Vocês estão vendo os rebites que dão a impressão de ser stressed skin. Se falou muito disso. Eu olhei isso com calma aqui. Isso não me parece stressed skin, não. Eu não senti aqui uma variação de ondulação tão forte assim. Isso tá mais, essa variação de cor é mais pelo fluxo do plástico do que exatamente um rebaixamento aqui. Engana um pouco a vista. Talvez tenha sido um efeito colateral e bem-vindo, sem querer, que a Cotari obteve, mas não tem mais nenhuma região do avião que tem efeito de stressed skin. Então isso aqui é só um efeito visual mesmo. Aqui vocês estão vendo a chapa que faz o contorno ali da asa entrando na fuselagem. Isso foi publicado ano passado algumas vezes, mostrando os desenhos CAD, sugerindo que isso aqui talvez fosse uma peça com stressed skin também, com abaulamento das chapas, e a gente está vendo aqui que ela está perfeitinha, não tem nenhum tipo de ondulação não. Essa foto mostra o interior das asas. Vocês estão vendo quantas nervuras a Cotari colocou aqui, o que é muito bem-vindo, porque isso aqui dá rigidez para a asa enquanto você está manuseando o kit durante a montagem, e né, dá uma melhor resistência estrutural aqui pro modelo. Essa linha aqui do meio é onde vai passar uma peça que é uma espécie de longarina plástica que vai também dar rigidez para a asa e garantir o diedro correto para o teu modelo. Esse aqui é o sprue E, a árvore E. Vocês estão vendo aqui o chão do cockpit, estão vendo aqui o queixo do avião. Vocês estão vendo aqui a espinha dele, que é uma peça separada também. Isso é legal porque ela vem com rebites e você não precisa lixar isso aqui e eliminar esses rebites que são alto relevo, né? Vocês estão percebendo que esse kit não traz motor, não há motor nesse kit, então muitos vão agradecer isso, né? Aqui vocês têm a longarina da asa que garante o diedro do kit, vai inserida entre as metades da fuselagem, e a peça aqui a chapa que envolve o tanque de combustível, que também foi feito separadamente. Essa foto aqui mostra para vocês o padrão de rebitamento que foi usado nesse kit, muito bem feito. Aqui perto da emenda nós vamos ter problemas, porque evidentemente qualquer lixa aqui vai anular os rebites. Quem se preocupar com isso talvez queira recolocar esses rebites, não vai ser uma tarefa muito fácil. Aqui em cima a Cotari nos aliviou a vida fazendo uma peça separada, né? Aqui vocês estão vendo logo atrás do cockpit, o Spitfire tem essa linha dupla de rebites em alto relevo que se junta aqui na forma de um V. No kit da Edward, escala 1 para 48, eles reproduziram isso, mas o número de rebites por linha, para quem conta rebite, está muito errado. Eles fizeram aquilo simplesmente como uma decoração visual fictícia, e você percebe, né? Quem está acostumado a ver as fotos do avião percebe que tem alguma coisa errada ali. Eu não vou dizer que a Cotari acertou no número de rebites, mas visualmente esse espaçamento parece uma coisa industrialmente muito mais fidedigna do que outras versões de modelos que nós temos por aí. Dentro da fuselagem nós temos alguns detalhes estruturais também para nos dar essa rigidez aqui do kit, para não ficar estralando enquanto você trabalha com ele, né? O que é muito bem-vindo. Aqui vocês estão vendo a tampa do tanque de combustível, que tem inclusive um encaixe aqui da parte blindada do para-brisa. E aqui é
dá para ver em majorado aqui a parte da frente da fuselagem. Aqui vai a tampa do motor, mas a gente consegue ver uns detalhes aqui imitando o que seria a saída dos escapamentos do motor Merlin, né? Um último detalhe aqui interessante das peças, esses aqui são os profundores. Vocês estão vendo que eles fizeram os detalhes das costuras aqui, os stitchings, né, nas costeletas, muito bem feito também. Inclusive o atuador dos trim tabs aqui tá fora de série, muito bem feito. Dá para ver que é um kit que veio com aí a herança da Wingnut Wings, né? Esse aqui é a árvore C, que contém as transparências. Vocês estão vendo aqui que eu posso montar o kit com a carlinga fechada, numa peça única, para quem quiser economizar tempo. Quem quiser fazer ela aberta, vem as duas peças aqui, 3, né, se contar que é a parte de trás. Nós temos aqui o farol de navegação e algumas outras transparências. Me pareceu muito bem feito, não vi grandes distorções aqui. Eu acho que essa peça está maravilhosamente bem feita, é só uma questão de mascarar e pintar. A propósito, a Cotari não inclui nenhum tipo de máscara para as transparências. Aí vocês estão por conta de vocês. Pelo menos eu não achei na minha caixa. Eu tirei essa foto aqui, está um pouco fora de foco, mas vocês estão vendo aqui a espessura da parte deslizante da carlinga do piloto. O que me parece ser uma espessura bastante adequada para a escala 1/32. Está bem fininho. É um contraste em relação àqueles kits antigos, que isso aqui era uma peça, uma espessura bastante desproporcional. E por último, essa é uma peça impressa em 3D que foi fornecida junto com quem fez o pre-order desse kit com a Cotari. Então quem comprou esse kit antecipadamente recebeu essa peça que é bem superior à do kit, porque a do kit não vem com as aberturas aqui, né? Você tem que abrir isso. Então nessa daqui é simplesmente um drop fit ali, é só tirar aqui desse bloco de resina e colocar ali na saída do motor. Isso foi incluído para tentar incentivar aqui as pré-vendas. Pelo que eu entendi, a Cotari não vai incluir essa peça na versão standard de vendas desse kit. Eu acho que eles vão vender isso aqui separadamente, mas tomara que eu esteja enganado. Aqui está a folha de decal, é uma folha maior, um pouco maior que a 4. Metade dela basicamente são marcações das 3 versões do modelo, e a outra metade são stencils, detalhes de cockpit, painel de controle e coisas do tipo. Eu não abri essa folha porque para evitar a entrada de umidade. Ela me pareceu perfeitamente em registro. As cores dos códigos aí vão gerar alguma discussão, né? Tem gente que acha que é um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais isso, um pouquinho mais aquilo, mas me parecem decais excelentes e eu não tenho por que duvidar que vão funcionar muito bem. Bom, essencialmente era isso, gente. É um kit muito aguardado, eu acho que ele não decepcionou. Eu acho que ele tem todos os detalhes que um modelista que gosta de aviões em escala 1/32, aviões em escala grande, espera no modelo. E no entanto o número de peças não é um número absurdo. Na verdade surpreendeu a todos ter apenas 5 árvores de peças, né, sendo uma delas de transparências. Então eu acho que vai ser um kit relativamente fácil de se montar e muito prazeroso, porque como eu falei, é um kit que carrega a herança da Wingnut Wings. Então tem tudo para ser um kit que, além de muito bem injetado, como a gente viu, monte muito bem também. Espero que vocês se divirtam. Eu não vou me arriscar aqui a mostrar literaturas ou referências de Spitfire, porque é um dos aviões mais documentados da história. Mas espero que quem adquirir esse kit se divirta e, se possível, manda umas fotinhos aí pra gente. Grande abraço.